Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. Nós terminamos uma série de lições que começou em Gênesis e fomos até Cantares. Hoje começamos uma nova série, de Isaías até Malaquias, os profetas maiores e os profetas menores. A lição hoje começa com o livro de Isaías. Quando se pensa em música clássica, qual é o nome que se destaca? São muitos, né? Mas em primeiro lugar a gente vem com a mente com o nome de Beethoven. Quando o assunto é literatura, dramaturgia, o nome que se destaca é Shakespeare. E quando nós pensamos num profeta, não existe nenhum nome que se compare a Isaías. Como compositor, ele ultrapassou todos os seus companheiros profetas. Escreveu com energia, vivacidade e beleza. Escreveu com riqueza de detalhes, com arte. Escreveu com coração, mas também com a razão. Isaías é com justiça conhecido como o príncipe dos profetas, devido à sua enorme ousadia, seu caráter admirável, sua visão teológica, seu conteúdo messiânico. Este é o primeiro livro da divisão que nós chamamos de profetas maiores, os quais englobam também o livro de Jeremias, com o livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel e de Daniel. Estes livros são chamados de maiores devido ao tamanho da obra que cada um deles tem e também devido à longevidade dos seus ministérios como profetas. Visão panorâmica do livro. Informações básicas aqui. A data do livro, o ministério de Isaías, data entre 740 a 680 a.C. O próprio Isaías é o autor. E o lugar onde ele atuou foi Jerusalém. O alvo dos seus escritos principais eram os reis e o povo de Judá antes do exílio, o exílio que aconteceria muitos anos depois na Babilônia. O versículo-chave é Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E a palavra-chave deste livro é restauração. Vejamos então um esboço do livro. Os capítulos 1 até o capítulo 35 temos as profecias que são baseadas em eventos que aconteceram durante a própria vida de Isaías, o juízo de Deus sobre o povo da aliança. Nos capítulos 36 a 39, o ponto histórico está acontecendo aqui, a libertação dos assírios, que foi a tentativa dos assírios de invadir o reino de Judá, e também uma predição que anos depois haveria uma conquista do país de Judá, da nação de Judá, pelos babilônios. Os capítulos 40 até o capítulo 66 são profecias baseadas em eventos que aconteceriam depois de Isaías, muitos anos depois dele. Havia uma mensagem também ali de consolo para Israel e para Judá, e para os repatriados de Babilônia, que ficariam 70 anos na Babilônia presos, mas que eles voltariam de todas as partes para novamente povoar a terra prometida. Isaías em uma única sentença. O profeta anuncia que o juízo é certo, tanto sobre Israel como sobre Judá. Mas ele também consola o povo ao profetizar a salvação e o retorno do remanescente fiel à terra prometida. Ponto 2. Um profeta chamado Isaías. Isaías foi um teólogo, um pregador, um historiador, um reformador, um estadista, um poeta.
Ele até fazia parte da realeza, porque ele era primo do rei Uzias. Mas o caráter de Isaías é a nossa admiração maior. Porque mesmo sendo nobre, ele se mostrou ousado diante dos poderosos. Ele não teve medo da opinião pública. Ele nunca se curvou e nem abriu mão dos seus princípios para poder obter favor e se livrar dos problemas. É bem provável que seja a respeito dele que se refere o texto de Hebreus 11:37, dizendo que foi cerrado ao meio por ordem de Manassés, justamente por causa da sua intrepidez. A vida familiar dele foi cercada de mistérios também. Foi casado com uma profetisa, da qual pouco sabemos. Está lá no capítulo 8, versículo 3. Com essa mulher ele teve 2 filhos, cujos nomes foram escolhidos pelo próprio Deus para servir como uma mensagem viva ao seu povo. Deus já tinha feito isso com outro profeta, o profeta Oséias, que era contemporâneo dele, dando nomes estranhos aos seus filhos para servirem como mensagem ao povo. Um se chamou Não Meu Povo, lá do Filhos de Oséias, outro se chamou Desfavorecida, outro se chamava Jezreel, que era uma terra de maldição. Nós iremos estudar sobre eles também, mais à frente. Mas para os filhos de Isaías, Deus mandou dar um nome, um dos nomes foi Um Resto Tornará, para servir como profecia de esperança para o futuro, do retorno do cativeiro. Um resto retornará, um resto tornará do cativeiro. Isaías 7:3. E o segundo filho, Deus mandou dar o nome de Rápido Despojo, Presa Segura, como uma mensagem contra Damasco e Samaria, que se uniram para atacar Judá. E ele disse: porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Não demorou nem 4 anos depois dessa profecia, e os assírios vieram e invadiram o reino do norte e deportaram os israelitas, e também invadiram Damasco, da Síria, e tomaram todos os seus bens. O período histórico de Isaías. Seu ministério durou cerca de 60 anos, acompanhando os reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. E o ministério profético de Amós e Oséias, atuando no reino do norte, que é Israel. E o ministério de Miqueias, atuando no reino do sul, onde ele estava, que é Judá. Começando com a morte do rei Uzias, que foi 740 a.C., conforme nós podemos ler no capítulo 6 de Isaías, e registrou a morte de Senaqueribe, rei da Síria, em 680 a.C. De maneira que ele chegou até o reinado do perverso rei Manassés, e por ele foi assassinado. A época de Isaías margeia o tempo em que as 10 tribos do norte de Israel estavam prestes a serem destruídas pelo Império Assírio. Isaías profetizou não apenas este evento, como também a queda dos assírios para a Babilônia, que ia acontecer 40 anos depois. E ele profetizou também a invasão e o exílio de Judá para a Babilônia, 50 anos depois. E ele profetizou também a queda da Babilônia para o Império Persa, Medo-Persa, que ia acontecer 120 anos depois. E ele profetizou também o edito do novo imperador da Pérsia, chamado Ciro, que ia acontecer 121 anos depois, permitindo o retorno do remanescente fiel à terra prometida. E tudo o que ele previu se cumpriu. Por isso, os que não acreditam nas Escrituras, os críticos das Escrituras, não acreditam que
O livro de Isaías foi mesmo escrito por Isaías, mas foi escrito posteriormente, porque não é possível que um homem soubesse tantas coisas. Não é possível mesmo. Um homem não saberia todas essas coisas. Mas o Deus que inspirou este homem, que sabe todas as coisas, que é o Senhor da história, foi quem o revelou. E da maneira como revelou, as coisas aconteceram. Este livro é muitas vezes chamado de uma Bíblia em miniatura, devido à sua organização e o seu conteúdo. Porque assim como nós temos 66 livros nas Escrituras, na Bíblia, nós também temos 66 capítulos no livro de Isaías. E assim como os 66 documentos das Escrituras são divididos em Antigo Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros, Isaías também apresenta duas seções, uma com 39 capítulos e outra com 27 capítulos. E da mesma forma como os 39 livros do Antigo Testamento destacam principalmente a lei e o juízo de Deus, falando do povo da antiga aliança, e da mesma maneira, os primeiros 39 capítulos de Isaías tratam principalmente da desobediência à lei de Deus pelo povo da antiga aliança e o consequente juízo sobre eles. E da mesma forma como os 27 livros do Novo Testamento dão prioridade à mensagem da graça, da salvação, que é trazida não apenas para os judeus, mas a todos os povos da terra, também os últimos 27 capítulos de Isaías revelam uma mensagem de graça, de conforto, de consolo espiritual, divino, de salvação vindoura para todos os povos da terra, por meio do Messias que haveria de nascer na terra da promessa. Essa analogia que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento e o livro de Isaías são surpreendentes, irmãos. O ministério de Isaías aconteceu justamente na metade do período entre Moisés e o nascimento de Jesus, de maneira que focaliza tanto a lei divina, a lei vinda através de Moisés, olhando para trás, como a graça que viria por meio de Cristo, olhando para frente, para o futuro. E assim como no Novo Testamento começa com uma voz que clama do deserto, que era João Batista, anunciando a chegada do Salvador, também a segunda seção do livro inicia com a voz do profeta anunciando a vinda do Senhor. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, as veredas ao nosso Deus. Está lá em Isaías 40, versículo 3. Um livro chamado Isaías, o servo do Senhor, é um dos personagens principais do livro de Isaías. Há 4 passagens que tratam sobre ele, sobre o servo do Senhor, e nelas aparece um retrato do Messias, em cada uma delas. O servo do Senhor, lá em Isaías 42, versículo 1 a 9, Deus apresenta o seu servo. No capítulo 49, versículo 1 a 6, nós vemos qual é a vocação, qual é o chamado deste servo do Senhor. No capítulo 50, fala sobre a obediência do servo do Senhor. E no capítulo 52, fala sobre o sofrimento do servo do Senhor. Israel foi chamado para ser este servo do Senhor. Mas como ele não correspondeu à sua missão, Isaías previu aquele que é o servo perfeito, obediente e que trará a libertação definitiva para os homens. Alguns destaques dentro do livro. Capítulos notáveis. Capítulo 6 de Isaías é um desses capítulos notáveis, porque descreve o chamado do profeta. É muito curioso que não seja lá no comecinho, no primeiro capítulo do livro, mas no 6º. Ele é precedido por 5 outros capítulos antes de falar do dia que Deus o chamou para o ministério.
E se você ler cada um com atenção, você vai perceber que é uma espécie de resumo de tudo aquilo que vai ser tratado no livro até então. Outro capítulo notável é o capítulo 14, que traz uma profecia contra o rei da Babilônia, e essa profecia tem sido interpretada como uma das poucas passagens nas Escrituras que pode explicar a origem de Satanás. Tem vários intérpretes que creem que o rei da Babilônia, aqui nesse texto, personifica o maioral dos demônios, que andava nas pedras entre os querubins, e aí a soberba o derrubou. Então, falando aquele texto, na verdade, falando sobre Satanás. Outro capítulo notável é o capítulo 24, considerado como o Apocalipse de Isaías. O profeta descreve como Deus vai julgar a criação e os soberanos que são rebeldes a ele nos dias finais. E o outro capítulo notável é o capítulo 45, a profecia muito específica com respeito ao rei que daria uma carta de libertação ao povo. Se nós lermos tanto Isaías 45 como Esdras, nós vamos ver isso. Ele está aqui dizendo uma profecia no capítulo 45, versículo 1 a 6, de que o Senhor despertaria um rei que não o conhecia e o chamou pelo nome de Ciro, e que ele traria libertação ao povo no cativeiro lá na Babilônia. E quando você lê em Esdras, que já é no final do cativeiro, quando o povo está retornando para a Babilônia, Esdras, no início do livro, ele está dizendo que Ciro aparece no cenário como o rei da Pérsia, o imperador da Pérsia, e ele diz: o Deus, criador dos céus e da terra, me apareceu em visão, ele que me deu todos os reinos, e ele me deu ordem para dizer que todo aquele que ama o Senhor e que pertence ao Senhor está livre para voltar e reconstruir o templo do Senhor e reconstruir Jerusalém e as suas casas e adorar ao Senhor em Jerusalém. Então essa é uma profecia bem específica que cita inclusive o nome, e isso 120 anos antes de acontecer. Outro capítulo notável é o capítulo 61, que vai falar sobre eu vim para apregoar boas novas aos quebrantados de coração, dar vista aos cegos. Jesus lê esse texto lá em Lucas capítulo 4, versículo 14, lá na sinagoga que havia na sua cidade natal, e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele estava falando de um texto de Isaías. Esse texto de Isaías que foi profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. O texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião, que estão em luto, uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa foi a profecia de Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Esse capítulo notável de Isaías se cumpriu literalmente pelos lábios de Jesus. Há ainda um outro destaque que eu gostaria de dizer sobre o prazer e a bênção de esperar no Senhor, porque há promessas para aqueles que esperam no Senhor. Capítulo 40, versículo 31, fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como jovens, correm, não se cansam, não se fatigam. A renovação das forças para aqueles que esperam no Senhor. Essa é a promessa. Capítulo 49
diz que não serão envergonhados aqueles que esperam no Senhor. E o capítulo 64, Isaías diz que terão Deus trabalhando em seu favor por aqueles que esperam no Senhor. Isaías e o Novo Testamento. Isaías pode ser visto como o Evangelho antes do Evangelho. Ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Mas ele já anteriormente ao Novo Testamento, e anteriormente ao Evangelho, já falava muitos pontos que seriam ensinados no Evangelho. Veja a lista a seguir, você vai entender quanto o profeta falou a respeito de Jesus 7 séculos antes do nascimento dele. No capítulo 7, versículo 14, só para ter uma ideia, ele fala sobre o nascimento virginal de Jesus, que aparece lá em Mateus 1,18. No capítulo 9, ele fala sobre a descendência de Jesus, que ele tinha direito ao trono porque ele era da descendência de Jesus, e vai falar sobre a genealogia em Mateus capítulo 1, vai mostrando a genealogia de Jesus, a sua ascendência, para demonstrar que ele era legítimo herdeiro do trono de Davi. Isaías capítulo 61 mostra que ele era ungido pelo Espírito Santo, foi profetizado, e Lucas capítulo 4, em outros textos também, vai mostrar que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e o ungiu e o capacitou para todo o ministério. Isaías capítulo 53, ele previu que Jesus haveria de sofrer por nossas iniquidades, e a Bíblia está farta disso. No Evangelho de Mateus capítulo 27 fala sobre ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Aquilo que é dito lá em Isaías, que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, nós vemos tudo isso sendo revelado nos Evangelhos dentro do Novo Testamento. Para concluir, nós podemos dizer que Isaías é realmente fascinante. Exemplo de perseverança, um modelo que nós devemos ter. Ele nos inspira a pregar a verdade de Deus e a viver de acordo com o caráter de Deus que nós pregamos, deste Deus que nós pregamos. Alimente no seu coração a mesma disposição de Isaías ao responder ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que você tenha essa mesma disposição em seu coração e que o Senhor possa te abençoar também na leitura do livro de Isaías. Deus te abençoe.